primeiro turno das eleições 2024 está marcado para o próximo domingo, dia 6. Os trabalhadores convocados para atuarem como mesários nas sessões eleitorais ou na apuração dos votos têm direito a 2 dias de descanso para cada dia trabalhado. Mas, no caso dos trabalhadores do setor privado, o que eles têm direito? Essa é a pergunta. Para falar mais sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Clube o advogado trabalhista Marcelo Idi. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite em vir conversar com a gente, tirar um tempinho da sua agenda para dar essas dicas importantes, né, para os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e você em especial. Como deve funcionar, então, doutor Marcelo, a folga para quem vai votar exatamente fora de Teresina? É uma preocupação, né, de quem trabalha aí na empresa pública e até mesmo privada. Como é que eles devem fazer? No aspecto privado, né, o direito do trabalhador aí que vai votar, a gente precisa analisar em 2 cenários. O cenário de quem vota na mesma cidade, o cenário de quem vota em outra cidade. Para quem vota na mesma cidade, a gente chama que tem o domicílio eleitoral aonde trabalha, por exemplo, o trabalhador trabalha em Teresina e vota em Teresina. Se no dia da eleição ele tem jornada de trabalho, ele tem que ser liberado no momento que ele precisa para ir votar. Então, ele vai trabalhar normalmente, aquele dia de trabalho dele não é hora extra, não é como se fosse, por exemplo, um feriado. E aí, naquele dia específico, no momento em que ele vai votar, ele vai ter ali a liberação do ponto, vota, retorna ao trabalho, se necessário for. Por exemplo, combinou com o empregador de trabalha só até 3 horas da tarde, a jornada se encerraria às 5, e aí o empregador libera 2 horas mais cedo para que ele possa ir lá para a sessão eleitoral. Já no caso do trabalhador que tem um domicílio eleitoral em município distinto ao que ele trabalha, a gente vai ter que ter uma subdivisão. Se esse município é próximo de onde ele trabalha ou se é distante de onde trabalha. Exemplo clássico, Teresina. Trabalhador de Teresina vota em Timon. Então, ele não precisa de um dia inteiro para ir em Timon e voltar. Então, não existe essa necessidade dele ter uma folga, um abono de ausência para que possa votar. Ele simplesmente repete o exemplo anterior. Ele vai, sai mais cedo do trabalho, vota, e ali ele não precisa do desconto, não vai ter desconto daquela hora que ele se ausentou do trabalho. Já para quem, por exemplo, mora em Teresina, trabalha em Teresina e vota em Corrente, 950 quilômetros de distância de Teresina. Aí ele precisa de 12 horas de ônibus. 12 horas de ônibus, literalmente, é um dia inteiro de viagem. Nessa situação, ele precisa ser liberado no dia anterior. E aí fica bem claro que ele precisa ser liberado no sábado. Então ele pega a folga do sábado, folga no domingo porque ele vai ter que voltar, não vai ter ônibus no domingo, que ele chegue no próprio domingo, ele vai precisar folgar também a segunda-feira, e esse trabalhador do exemplo de Corrente, da iniciativa privada, ele vai ter 3 folgas remuneradas numa empresa privada, independente de ser uma microempresa, independente de ser uma grande empresa, uma empresa de pequeno porte. Diga-se de passagem, isso não depende se ele tem carteira assinada ou se ele não tem. Se ele tem uma relação de emprego, se ele ali recebe salário, tem uma habitualidade, compra uma jornada de trabalho, né? Essa é a relação jurídica que dispõe aí a legislação eleitoral nesse sentido. E aí a gente pode também aproveitar para tratar que, independente de voto, né, o exercício do sufrágio, de ir lá, apertar o número na urna, a gente também tem que falar na justificativa eleitoral, né? Porque segue a mesma regra. Por exemplo, trabalhador de Teresina, tem um domicílio eleitoral em Corrente, 950 quilômetros, mas ele, diferente do exemplo que eu dei, ele não vai lá para trabalhar, para votar, porque ele realmente não se organizou para isso, não se programou para isso ou não quer, certo? O que ele vai fazer? Ele vai ter que justificar o voto. Para ele justificar o voto, ele justifica o voto em Teresina. O empregador vai ter que liberar ele mais cedo do trabalho, dentro do horário ali da eleição, entre 8 e 17 horas. Aí ele vai lá, justifica o voto. Diga-se de passagem, esse trabalhador também não precisa do dia inteiro para poder justificar o voto, ele está no mesmo município, por isso que são apenas horas. Mas o empregador, ele não pode proibir esse trabalhador do direito de ir lá justificar o voto, sob a alegação de que a justificativa do voto poderia acontecer em outro momento. Por quê? Porque isso vai causar um transtorno para o trabalhador que, quando justifica o voto, a ausência do voto
né, fora do dia da eleição, além de pagar uma pequena taxa, ele vai ter que se deslocar no TRE e por aí vai. Então, é um transtorno que o trabalhador vai sofrer, que seria por causa também aí do empregador. Esse tipo de transtorno, seja porque vai ter que justificar o voto fora do dia da eleição, seja por um impedimento aí exercer o direito dele ao voto, sujeita os empregadores ao dano moral trabalhista. Isso ficou muito claro, foi um assunto aí muito em voga no pleito anterior, na eleição presidencial, em que vários e vários empregadores foram acusados e até mesmo processados no âmbito trabalhista, muitos inclusive até condenados a pagar dano moral ao trabalhador por impedir, constranger, limitar o direito ao exercício do voto, seja para votar, seja para justificar o voto. Agora, 12h46, doutor, os mesários têm o direito à folga, né, garantido aí, porque irão trabalhar no pleito. Mas no caso, né, dos trabalhadores do setor privado que votam em outra cidade, o que é que eles podem fazer realmente para não ser penalizado pela empresa, né, e exercer o direito de votar no domingo, né? Ele pode até fazer uma troca com outros colegas também, ou então a redução da carga horária dele, né? Essa redução da carga horária, ela é de natureza obrigatória, compulsória, literalmente falando, né? Sim. A empresa realmente ela tem que reduzir a carga horária do funcionário. A legislação não diz qual é a proporção dessa redução da carga horária, por isso que é importante haver um mútuo consentimento. As duas partes têm que conversar para definir previamente, antes do dia da eleição, qual vai ser o horário que eles vão ser liberados. Mas já que você tocou aí na questão dos mesários, né? eu quero até complementar. Pois não. Algumas pessoas têm até a ideia de que o mesário ele só vai ter o direito à folga dupla se ele for funcionário público. Mas, na verdade, o funcionário privado que presta serviço para a Justiça Eleitoral, no caso o mesário, ele tem direito à folga dupla também se ele trabalhar na iniciativa privada, independente do tamanho da empresa. Então, por exemplo, o funcionário de um bar, de um restaurante, de um hotel, de qualquer outra empresa privada que, por exemplo, vai trabalhar lá na Justiça Eleitoral como mesário, para cada dia que ele trabalhar, ele vai ter direito a uma folga dupla. E não somente para o trabalho do dia da eleição. Por exemplo, é comum os mesários terem treinamentos, né, realizados pela Justiça Eleitoral antes do pleito. Então, para cada dia de treinamento desse, também vai gerar uma folga dupla. Tá certo, agora 12h48 em Teresina, estamos apresentando o Clube no Ar e a audiência do rádio ela é rotativa. Eu estou conversando, portanto, aqui no programa com o doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo Ide, dando dicas importantes aí para você nas eleições 2024. Doutor, e para o caso de quem começa a trabalhar logo às 16 horas e volta na mesma cidade, também não vai dar tempo, né? Não dá tempo. Isso é um caso muito interessante. Aí tem que ter um alinhamento com a coordenação, com a direção da empresa, né? Perfeito. Olha, eu estou entrando agora. A votação encerra-se às 17 horas. Então ele vai ter 1 hora só, né? Por isso que esse caso que você falou foi fantástico. É bem cirúrgico. O que acontece? O trabalhador ele tem o dia inteiro. Ele tem de 8 horas da manhã até 16 horas para ir votar. Então ele não pode chegar atrasado na empresa e utilizar a eleição como justificativa do atraso dele para a empresa, porque acontece demais essa situação que o trabalhador pensa assim, não, como eu vou entrar às 16 horas, eu vou sair 3 horas da tarde de casa para ir votar, e aí lá ele se perde numa fila, né, e realmente se atrasa ao emprego. Se ele se atrasar ao emprego, não é justificável, ele pode ser penalizado com falta, desconto de DSR, inclusive até uma advertência funcional. Por isso, o trabalhador que trabalha no dia da eleição, no domingo, e ele começa a jornada dele às 4 horas da tarde, em Teresina isso é muito comum no sindicato dos hoteleiros, né, que é hotel, bar, restaurante, casas noturnas. Então, esse trabalhador ele tem que se organizar para votar o mais cedo possível, porque se ele se atrasar, a empresa pode aplicar alguma sanção administrativa para ele. Doutor, e quais são as penas caso a empresa não respeite isso e o empregado seja penalizado? A empresa ela pode estar sujeita à rescisão indireta e ao dano moral. A rescisão indireta é aquela situação em que o trabalhador não pede demissão e nem pode ser demitido por passar mais de 30 dias faltando, e ele declara por encerrado o contrato de trabalho por ter acontecido alguma falta grave cometida pela empresa. E aí essa situação vai fazer com que a empresa tenha que pagar para ele todas as verbas rescisórias como se tivesse demitido ele. A exemplo de multa de 40% do FGTS, a indenização de férias e 13º proporcionais,
bem como os salários do período e, por exemplo, também o aviso prévio indenizado. Por isso que é importante demais o empregador, sim, liberar esse empregado, né, para ir votar de forma mútua, um comum acordo entre as partes para que evite constrangimento na justiça de trabalho. Por isso que é bom esse alinhamento, né, doutor? Para chamar aí o diretor, conversar com ele direitinho, né? Sugerir também, olha, eu trabalho à tarde, eu quero votar pela manhã para que eu não seja prejudicado, não tenha que faltar aqui, né? Eu vou contar um caso meu, Pois não. um caso de casa, aqui o escritório. As meninas que trabalham com a gente no escritório já se alinharam e disseram, hoje nós só vamos trabalhar até meio-dia porque nós vamos precisar viajar para votar no interior. Né? Então, assim, sexta-feira à tarde já está sendo liberado. É algo que é de comum acordo e tudo, e está tudo tranquilo. A relação de emprego, realmente, ela tem que ser assim. Não pode ser algo forçado. Tem que ser algo que é mútuo, algo que é consentimento, e aí tem que ser bom para as duas partes. Então, se sentir prejudicado, né, procure, então, aí os meios para estar denunciando, enfim. Tomara que isso não seja preciso acontecer, né, doutor? Acho que, assim, tem um ditado que diz assim, o combinado não sai caro. Né? Então, é muito importante, isso é a tradução do que a legislação fala de mútuo acordo, então é muito importante que o trabalhador e o empregador possam conversar, dialogar. Acho que o diálogo é fundamental, né? Entrar no consenso e as partes compreenderem o direito ao voto e ter esse exercício, fica todo mundo bem. Doutor, eu queria agradecer a sua vinda até aqui para conversar com a gente, tirar essas dúvidas, né? Com certeza as suas dicas aí foram importantes demais para quem trabalha e que vai ter que sair no domingo para votar, né? É um momento democrático, né? Onde todos saem no domingo para, né, dar o seu voto àquele candidato que vai daqui para frente, a partir do ano que vem, tocar os destinos da capital da cidade, né? Enfim. Bom, disponha, saiba que a gente está aqui sempre à disposição. Tá certo? Eu queria agradecer ao senhor, um bom final de semana. Quando quiser voltar, sinta-se convidado, né, para falar de um outro assunto que o senhor até sugeriu aqui, né? Pronto, é um assunto aqui muito interessante que a gente tem para tratar, questão de doença do trabalho. Doenças no trabalho, né, que doutor? tem implicações aí, sobretudo de natureza previdenciária, é importante demais. A gente está depois esclarecendo a sociedade sobre o que elas têm direito. Uma pequena antecipação, como é que está essa situação? Tem muita gente procurado lá para denunciar, enfim? O acidente de trabalho e também a doença do trabalho, que ela é um acidente de trabalho por equiparação, ela vai ter as mesmas implicações, tanto de natureza trabalhista, quanto de natureza também previdenciária. Ele hoje é uma grande demanda que existe em todos os escritórios de advocacia que demandam na natureza trabalhista previdenciária, sobretudo por conta do não cumprimento de certas normas de saúde e segurança do trabalhador, fornecimento de EPI, a fiscalização do empregador quanto à posição que o trabalhador está trabalhando. Então, a gente tem situações aí que o trabalhador chega a ter 8, 10 anos numa empresa, carregando peso, adoece da coluna. E aí ele fica literalmente incapacitado do trabalho, ou tem uma redução da capacidade laboral. Muitas vezes ele vai ter direito a um auxílio-doença ou um auxílio-sequela, que é popularmente conhecido a técnica do auxílio-acidente, né? Que ele vai manter a condição dele de trabalhador, mas tem um benefício do INSS ao mesmo tempo. Então, são N situações que o trabalhador precisa ter esse esclarecimento e o próprio empregador também, ele precisa ter essa ideia do quais são as obrigações dele de cumprimento do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, encaminhar aquele trabalhador dele anualmente. Agora, ano passado, agora em setembro de 2023, teve uma inovação no E-Social, que todas as empresas têm a obrigação de cadastrar todas as informações de saúde e segurança do trabalhador mensalmente lá no E-Social. São naturezas contábeis, certo? Mas, sobretudo, de natureza trabalhista, né? Uma demanda de natureza jurídica trabalhista, que isso vai fazer com que a própria empresa se resguarde de no futuro, eventualmente, venha receber uma ação trabalhista por uma doença do trabalho, por exemplo. Né? Então, são esse tipo de informações que tanto os trabalhadores quanto os empregadores precisam receber, sim. Tá certo, iremos conversar, né, sobre essa pauta aí em uma outra oportunidade. Eu queria agradecer, portanto, ao Dr. Marcelo Ide, né, por ter vindo até aqui conversar com a gente, né, com os ouvintes da FM Clube e do Clube no Ar. Doutor, um bom final de semana, volte quando quiser, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Agora 12:55.